Pessoal, meu nome é Rafael e nós seguimos com a nossa série de recriar as funcionalidades da React Query Lib, a lib que faz o gerenciamento das chamadas à API, né? O melhor gerenciamento de estado da atualidade com React, na minha opinião, está sendo feito por essa lib, que é a lib da TanStack, que é o React Query, né? Também conhecido como TanQuery. Bom, aqui a gente se ateve e se detém até o presente momento aqui no FET mesmo. Então a gente vai encerrar essa série hoje falando sobre duas outras funcionalidades que a gente pode incluir no nosso FET para o GET aqui, para a chamada de requisição GET, que vai ser o refetch manual, ou seja, nós vamos disponibilizar aqui um botão para o nosso usuário para sempre que ele quiser fazer um fetch na API, manualmente ele vai conseguir refreshar essa chamada, ele vai sempre conseguir fazer essa chamada com um botão que a gente vai disponibilizar. Além disso, a gente vai aplicar também a deduplicação. A deduplicação, ela consiste em olhar chamadas que ainda estão sendo feitas e não fazer uma requisição enquanto uma outra requisição estiver rolando. Então, por exemplo, vamos supor que a gente soltou nosso post aqui, ou melhor, soltou nosso GET, né, que a API ela tá com rota para posts aqui, mas soltou nosso GET. Antes que o nosso GET retorne alguma coisa, ele tá soltando aqui um outro get, tá vendo? Então tá ficando 2. Aqui tá 3 porque já deu o pooling, né? Então vamos refreshar aqui. Tá vendo que foram 2? Então, antes que um tenha retornado alguma coisa, antes que uma promise aqui, que ele é feito por uma promise, antes que a promise do get tenha retornado os valores de JSON placeholder, eu já estou fazendo uma outra requisição aqui, posts. Então acaba ficando duas. É isso que a gente vai evitar com a deduplicação. Ela vai verificar se há uma requisição que já foi chamada, uma requisição que já está rolando, uma requisição que ainda está pendente. E havendo uma requisição pendente, a gente evita de fazer esse post, aguarda, somente vai fazer esse post caso não haja nenhuma requisição pendente. Então a gente deve diminuir esse post de 2 para 1. Isso a princípio parece pouca coisa, mas vamos supor que a gente esteja renderizando na mesma página aqui duas vezes a mesma lista. Vamos supor que a gente quer utilizar algum elemento dessa lista aqui em cima e outro aqui embaixo. Nesse momento a gente vai fazer pelo menos duas requisições. Como ele já está fazendo duas por componente, então vão ser quatro. Então, quatro requisições. Vamos supor que a gente está escalando essa aplicação para mais usuários, milhares de usuários, quem sabe até 1 milhão de usuários. Então, a gente consegue evitar bastante processamento com essa técnica, né? Então, sem mais delongas, bora para a aplicação para a gente ver o que está rolando. Eu fiz uma pequena alteração da última aula para hoje, que é aqui em posts, né? A gente estava utilizando um valor de pooling de 1 segundo. Então a gente estava refazendo essa chamada de 1 em 1 segundo aqui com o pooling. O pooling está funcionando, tá vendo? A gente vai mudar de 1 segundo para que ele faça em 5 minutos. Então 5 vezes 60 vezes 1000, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer. O nosso useFetch, ao invés de ele responder, vamos começar aqui pelo refetch manual, né? Então o useFetch aqui, além de ele expor para a gente data, loading e error, a gente vai colocar aqui uma função para ele expor para a gente que é o refetch, beleza? E o refetch é bem simples, gente. A gente vai expor ele aqui no objeto refetch, né? Não refetch. E ele nada mais vai ser do que a nossa função fetch data, né? Então a gente pode até renomear ela aqui, beleza? E beleza, agora ele existe aqui. Vamos fazer um teste.
bom? Um clique. Refetch. Vamos ver se funciona. Ó, tá funcionando, beleza? Então o que que a gente fez? A gente exportou a função refetch para esse botão aqui, além dele estar utilizando pooling, além dele estar utilizando as regras de cache, ele ainda tem um refetch manual que pode ser usado aí pelo usuário quando o usuário quiser dados mais recentes na nossa API, beleza? Beleza, então o refetch é isso, gente. Já está pronto o nosso refetch manual. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que é a deduplicação. É um pouco mais complexa, mas vocês vão ver que também não é bicho de sete cabeças. Vamos vir aqui no nosso fetch. Como a deduplicação ela visa olhar para ver se uma requisição ela está pendente ou não. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui o nosso private pending requests, que também vai ser uma tupla aqui, map, tá bom? String e o tipo n, pode ser n, acho que não tem problema ser n. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vai ficar mais promise. Uma promise que recebe t. Aí fica melhor pra gente. Isso aqui, ele tá reclamando. Aqui vai tipo n mesmo, vamos trabalhar dessa forma. Eu acho que n vai atender a gente, beleza? Temos nosso pending request, então a partir de agora, toda vez que a gente for fazer uma requisição, a gente vai olhar para ela. Então a requisição ela já não vai mais ser feita por useFetch aqui dessa forma, que o fetch dessa requisição, esse fetch aqui a gente vai trazer para o fetch cache ali. Então vamos criar a nossa função que vai ser fetch, beleza? Essa função ela é assíncrona, porque ela vai esperar uma promise, né? Ela vai retornar uma promise. Então essa função ela vai retornar uma promise e que vai retornar um valor do tipo t pra gente, tá bom? Então, primeira coisa, o t aqui, URL, ela vai receber uma URL que vai ser uma string e vai retornar uma promise também com um tipo genérico t. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma verificação se a gente precisa fazer essa chamada ou não. Então, qual é a primeira verificação que a gente pode fazer aqui? É se a gente tem valores válidos para essa de cacheados, né? Valores cacheados válidos para essa URL. Então, primeira coisa aqui, se tem, a gente vai retornar. E o que a gente vai retornar? O this.get, o get URL. A nossa função de fetch, que não vai ser esse fetch, né? O this.fetch, que vai ser o fetch da própria API do JavaScript. Tirar o this aqui. Um fetch para URL, vai ser um fetch para URL. Onde há um den, e dentro desse den a gente o den da promise, né? No caso a gente tem que colocar um callback, uma função de callback aqui, recebendo então res data, mais ou menos da forma como a gente está fazendo em useFetch aqui, né? Comparando, verificando, inclusive, se o status da requisição foi ok. Então a gente faz essa conferência se o status da requisição foi ok e retorna return res data.json. Beleza? Próximo vai ser também um outro den. Então esse próximo den ele vai setar o valor da nossa
o valor recebido na nossa requisição para o nosso set, né, para o nosso cache. Então, a gente vai fazer dessa forma. A gente pode fazer data, e data ser do tipo genérico T, e a gente vai utilizar nosso método set para setar o URL e data, beleza? Com o mesmo nome, inclusive, né, do que o método espera. E a gente vai fazer um finally aqui também, e o nosso finally, ele já é um callback que não recebe nada como parâmetro, e o que ele faz é acessar o nosso this.pendingRequests e deletar ele, né? Porque aí a ideia é quando a gente chega nesse finally, aí a gente não tem nenhuma requisição pendente, né? Então todas as requisições já foram feitas, então a gente deleta, né, a requisição que está pendente ainda. Porém, fora aqui, a gente vai setar o valor de fetch também, set. Vamos setar aqui dentro o valor de URL, que vai ser a chave, e o valor vai ser a nossa função de fetch. A gente vai armazenar ela numa variável aqui, const fetch data, e a gente vai passar essa função para a nossa tupla aqui de pending requests, beleza? E por fim a gente vai retornar a nossa variável que vai ser fetch data. Beleza? Essas são as alterações que a gente precisou fazer aqui no nosso objeto, né, de cache, que é o nosso fetch cache, o nosso objeto aqui, que está reclamando. Isso aqui não. Ah, tá. Aqui. Return define. Acho que é isso, não? Aqui sim. Então aqui tem que retornar o data. Beleza? E é isso, era isso. Show! Então aqui a gente tem toda a funcionalidade que a gente precisa para nossa função de fetch, para o nosso método. Nossa função de fetch agora vai ser um método de fetch, onde ele vai, antes de fazer a chamada da API, a request, a requisição, ele vai olhar para pending requests. Havendo pending request, a gente não vai fazer uma nova requisição, mas a gente ainda não está utilizando ele. O que a gente vai fazer é alterar aqui no nosso use fetch, né? Essa alteração é bem simples aqui, que a gente vai fazer. Ao invés da gente ter o res e ele fazer essa chamada, e também o draw error também, a gente vai utilizar o fetch da nossa fetch cache, né, do nosso cache aqui. Assim como estamos utilizando esse método get ou set também, a gente vai utilizar o método do fetch. A gente já não vai mais fazer sentido essas variáveis aqui. Res data igual res. A gente pode colocar o res data aqui direto agora. Beleza? Beleza, aqui tá reclamando. Deixa eu ver. Set data. Vamos ver aqui. Acho que aqui. Bom, era isso. Tava faltando aqui o tipo genérico, né? Bom, então a partir de agora as requisições elas não deverão ser repetidas desnecessariamente. Além disso, a gente está implementando também um refetch manual. A gente consegue fazer a chamada da API aqui e olha só o que aconteceu aqui, que bacana. Ao invés da gente fazer dois fetches igual a gente estava fazendo aqui, a gente está fazendo apenas um. Ó, que legal, bacana, né? E quando a gente pede para ele fazer o refetch, ele não está fazendo o refetch manual, né? Fala pessoal, eu acabei fazendo um corte aqui que o refetch manual não estava funcionando, né? Então, eu fiz um corte porque no vídeo eu dei um motivo e o motivo não estava certo. Então vamos acertar aqui para ficar legal para todo mundo, né? O motivo é essa validação aqui que a gente está checando novamente lá no cache para ver se o cache está válido. E essa validação a gente não vai precisar dela uma vez que a gente já está usando essa validação aqui nesses use effect, né? Então a gente já tem essa validação aqui, não vamos precisar dela novamente aqui no fetch. É legal porque a gente capsula a lógica lidando apenas com pending requests, né? E sem considerar outras variáveis aí externas, só pending requests mesmo, tá bom? Então a gente removendo ela, aí assim o nosso refresh manual vai voltar a funcionar.
assim como ele funciona em... Olha lá. Beleza, agora foi, né? Beleza aí, pessoal. Então é isso. Temos refete, manual, temos deduplicação. No início do vídeo eu não achei que ficou muito boa a minha explicação. Eu vou explicar de novo para que a gente consegue utilizar a deduplicação. Vamos supor que a gente tem dois componentes numa mesma tela, numa mesma page. Então a gente quer utilizar um elemento dessa lista aqui, ou todos os elementos dessa lista aqui, um elemento dessa lista aqui. Agora a gente vai fazer só uma requisição, uma request, né? A gente pode até fazer um teste bem legal aqui. Vamos duplicar o post aqui no nosso app, né? Vai desculpando aí que eu tô gripado. Vamos ver se ele, o que que ele vai pensar aqui, ó. Tá carregando. Beleza. Aqui, ó. Olha que legal, meu. Só uma chamada para os três componentes. Isso aqui é luxo demais. Todos estão fazendo o refetch. E é isso aí. Pessoal, então nós vamos encerrando por aqui. Muito bacana essa série. Foi muito legal para mim fazer também. Espero que vocês tenham gostado. Refazendo a funcionalidade do fetch, a funcionalidade de get da nossa querida lib aí do React Query. Novamente, a gente com React Query a gente tem muito mais possibilidades, né? A gente tem muito mais coisas na mão. Eles oferecem algumas outras coisas que a gente não está oferecendo aqui, mas esse é um exemplo básico das principais funcionalidades dela. As principais coisas que ele faz foram abordadas aqui. Então a gente pode recapitular. Vamos pegar aqui. E aqui a gente tem as nossas notas. E a gente fecha com refetch manual e deduplicação. Vamos checar aqui, já estava checado, mas estou checando novamente aí. E é isso, gente. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se puder dar um like, puder comentar também. Se tiver ficar alguma dúvida, pode comentar. E vamos seguir aí se você tiver alguma sugestão do que mais a gente pode fazer. A gente pode futuramente mexer com as mutations também, olhar para as atualizações de cache aqui do pós-post e do putting, né? As mutations são as chamadas que elas fazem alterações na base de dados. Então a gente tem quando a API, quando a requisição ela tem o verbo post e put, a gente também pode utilizar aí mutations aí, que é o recurso que a Tenstar utiliza e disponibiliza para a gente pode simular como eles fazem lá também e conceder aí mais algum conhecimento para vocês e para mim também. Fiquei muito contente aí de estar ensinando com vocês. Obrigado. Falou!